E aí galera, hoje no Clássico versus Clássico teremos polêmica. Dois dos maiores filmes de esporte de todos os tempos. De um lado do ringue, o peso pesado Rocky, de 1976, dirigido por John G. Avildsen. E do outro lado, o peso médio Touro Indomável, de 1980, dirigido por Martin Scorsese. O Clássico versus Clássico é onde eu analiso dois filmes que eu gosto bastante. Dois grandes clássicos do cinema. Primeiro eu vou analisar um pouco cada bloco do filme, umas notas de produção e uma análise técnica. Então, vamos lá. Produção. Curiosamente, os dois filmes foram produzidos pelo mesmo produtor, Irving Wickler. Os dois da MGM e os dois da United. A história da produção de Rocky é bem famosa. O Stallone estava num perrengue tão desgraçado que, todo mundo sabe, ele vendeu o cachorro dele. E ele fez o roteiro em 3 dias e meio, após assistir uma luta entre Muhammad Ali contra um desconhecido chamado Chip Whipner. Outra fonte que serviu de inspiração para o Stallone fazer Rocky foi a biografia do boxeador Rocky Graziano. Ele deixou de ganhar uma fortuna para poder estrelar o filme. Sorte dele que foi um sucesso de público e crítica. A princípio, Scorsese não queria dirigir o filme. Ele nem gosta de esporte, até hoje ele não gosta de esporte, e o De Niro estava louco para fazer esse filme. Então, pela falta de interesse do Scorsese, o De Niro foi batendo de porta em porta e a bola acabou sobrando pro Mardik Martin, que já tinha escrito 2 roteiros para o Scorsese, Caminhos Violentos e o New York, New York. Esse último foi um dos grandes fracassos que o Scorsese teve na carreira. E, por causa desse fracasso, ele acabou topando. O produtor ia querer fazer o filme só se o Scorsese topasse. Como New York foi um fracasso, então todo mundo resolveu fazer o filme. Porque o Scorsese, anteriormente, ele criticava porque ele via que o roteiro não tinha um foco. Né? A história não tinha um foco determinado. E ele acabou encontrando paralelos entre ele e o Jake LaMotta, que é o biografado do filme. Então, o exercício de entrar no ringue é o mesmo exercício de entrar no set. Destacando que Touro Indomável foi uma das últimas obras da nova Hollywood. Foram 2 filmes muito premiados. Rocky teve 10 indicações ao Oscar e ganhou 3. Filme, montagem e direção. Também ganhou a Associação de Diretores como melhor filme. E no Globo de Ouro foi o seguinte: Rede de Intrigas tinha ganhado de melhor diretor, de melhor ator, de melhor atriz, melhor roteiro e melhor filme foi para Rocky. Rocky foi um sucesso muito grande. E por quê? Porque ele estava no ano de 1976, o ano do bicentenário da independência americana. Então a história de um homem pobre que luta na vida para ter uma coisa melhor é uma coisa irresistível para a época. Touro Indomável teve 8 indicações ao Oscar, ganhou 2, ator e montagem. Também ganhou 2 BAFTA, também de ator e montagem. Ganhou o Globo de Ouro de melhor ator e ainda por cima a Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema deu de melhor diretor, melhor ator e melhor fotografia. Touro Indomável ficou pronto 4 dias antes da estreia. E não teve uma divulgação muito grande, então o filme não foi muito bem de bilheteria. Foi muito bem de crítica, e isso acabou ajudando na carreira do Martin Scorsese. A partir daqui eu vou dividir os 2 filmes em 3 partes, então eu vou analisá-los, o que eu gosto e o que não gosto. O Rocky começa com uma cena muito boa. O primeiro plano dele é uma imagem de Jesus e a câmera vai recuando. E você vai vendo uma espécie de luz divina no ringue. O que acontece? O Rocky seria Jesus ressuscitando dos mortos. Porque todo mundo que está em volta dele ali, seja o Paulie, seja a Adrian, seja o agiota, o Mickey, que é um cara que está esperando uma segunda chance, seriam os mortos. E o Rocky seria o cara que ia ressuscitar entre esses mortos. Então, a primeira cena é essa. Ele lutando contra o cara, ele acaba vencendo a luta.
E a cena seguinte você já conhece como é que é o esquema de pagamento, que ele tá numa lutas meio... que ele tá em lutas bem assim, abaixo da capacidade dele. E você vai acompanhando, essa primeira parte do filme você vai acompanhando o cotidiano do Rock. Aí ele vai pra casa, é um apartamento totalmente decadente, dá comida pros bichos, depois ele volta ali nas ruas ali pra... Ele fica encontrando uns vagabundos no meio da rua, fica cumprimentando os caras, e aí ele vai pra uma casa que serve, que é uma casa de animais ali, que ele compra ração, e ele paquera uma moça chamada Adrian, que é uma moça muito tímida, de um ponto assim que nem olha na cara da pessoa. Ele sai nas ruas e ele gosta de dar conselhos para as pessoas. Ele gosta de trazer a sua experiência de vida. E ele fica reclamando com uma menina lá que ela não pode andar com os caras assim, então ele fica dando lições de moral. A menina acaba mandando o Rock passear. Você também acaba conhecendo nessa primeira parte o Paulie, que seria o irmão da Adrian, e o cara é um alcoólatra, totalmente loser, né? Essa daí então é a primeira noite ali que você conhece os hábitos ali do Rock. Aí no dia seguinte você acaba conhecendo a academia de boxe, e o Mickey, que é o grande tutor dele, é o dono da academia. Só que o Mickey quer dar uma lição de moral nele também. O Mickey quer dar uma lição de moral no Rock, porque o Rock fica lutando contra uns ninguéms aí e tá desperdiçando o potencial dele, né? E aí ele até cede o armário para um outro cara que luta lá, que é uma ponta do ator Stan Shaw, que é um cara que sempre tá aí, né, em filmes, assim. Ele é uma figura conhecida. Aí no meio disso é cortado para a cena do Apollo. Aí é apresentado ao filme o Apollo, o Doutrinador, que é o antagonista da história. Eu acho que o problema do Rock, do primeiro filme, é não dar o peso devido ao Apollo. Quando você está assistindo esse filme pela primeira vez, você assiste lá o Apollo lá e tipo, já apresenta ele, não tem uma luta que precede para você ver o tanto quanto o cara é bom, quanto que o cara é o campeão mesmo, né? Então só fica ali um cara meio marqueteiro, que é obviamente inspirado no Muhammad Ali, mas você não sente o peso dele. Então fica o antagonista meio enfraquecido no filme. Então para mim é o grande defeito. E quando apresenta ele, o cara que ia lutar contra ele, no título, o cara acaba se machucando. E eles têm a ideia de fazer para não perder a oportunidade do bicentenário americano, eles têm uma ideia de fazer um evento em que um lutador local seja escolhido para lutar contra o campeão, pelo título. Já a primeira parte do Touro Indomável começa já com uma cena inesquecível, que é o Jack LaMotta se preparando para uma luta num ringue vazio, tocando a Cavalaria Rústica, a parte do intermezzo do Mascaini. Então é muito linda, já começa, já te chama a atenção. Parte para a cena em que anos depois, parte para a cena que o Jake LaMotta tá no camarim se arrumando, porque ele virou um dono de uma casa noturna. E ele é o cara que faz o stand-up na casa noturna. É o cara que apresenta os eventos ali e tudo. E aí ele fala a célebre frase: "Isso é entretenimento". E aí quando ele fala isso, corta para a cena de 1941, onde ele tá recebendo um soco na cara, e aí se repete a frase: "Isso é entretenimento". Ali você já sente na primeira luta o impacto das lutas, porque o Scorsese coloca a câmera dentro do ringue e ela se movimenta assim de um jeito muito particular e inédito até então. Essa primeira luta é contra um cara chamado Rivers aí, que é uma luta que ficou polêmica porque o Jake LaMotta derrubou o cara 7 vezes, o cara saiu carregado do ringue e o LaMotta acabou perdendo a luta. É negociatas da época. Aí todo mundo lá fica revoltado, começa um quebra-pau homérico e o apresentador quer que tudo pare, pedindo para a moça começar a tocar uma musiquinha no teclado. Enfim, depois desse primeiro fracasso, você se aprofunda mais na personalidade do Joey, que é o irmão dele. E o Joey tem contatos com o pessoal da máfia local. Então você também conhece um pouco da máfia local ali do Bronx, pelo personagem do Salve, que é interpretado pelo
Frank Vincent, que é um colaborador do Scorsese bem famoso, ele também está nos Sopranos. Enfim, a próxima etapa seria você conhecer o cotidiano agora do Jake LaMotta. Ele tá lá brigando com a mulher por causa de um bife, então você já sente que o cara é bem nervoso. E aí ele começa a discutir e entra num diálogo com o Joey, assim, reclamando das mãos dele. As mãos dele são pequenas, assim, e ele se frustra por nunca lutar com o Joey Lewis, porque o Joey Lewis era peso pesado e ele era peso médio. E aí vai pra célebre sequência em que ele manda o Joey dar socos na cara dele. Então aí você já vê que o cara também é meio bem perturbado na cabeça. E aí você vendo ali que o Jake é um cara totalmente irresponsável e sai com o Joey pra gandaia, né? E ele acaba conhecendo, e através do Joey que ele acaba conhecendo a outra personagem principal do filme, que é a Vicky, interpretada pela Kate Moriarty. Então começa o segundo ato do Rocky, onde é aprofundado mais o relacionamento entre ele e a Adrian. É interessante nessa segunda parte que você vê que o filme tem muitos momentos de humor ali. Como, por exemplo, na cena em que o Rocky vai tentar seduzir a Adrian de um jeito assim. O cara leva ela no apartamento dele, e o apartamento é bem decadente. Então, tipo assim, o cara é meio alheio a tudo que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo ele é meio ciente do que está acontecendo. Então, tipo assim, fica uma conquista de um lugar nada romântico. E tem também a cena do Rocky dando entrevista no açougue onde ele trabalha. Nessa parte, o Mickey avisa o Rocky que ele teve uns caras do Apollo que foram lá para procurar ele. E o Rocky meio que, tipo, fica meio assim, ainda mais o Mickey dando uns esculachos nele de novo, né? E ele vai até o escritório onde o pessoal do Apollo trabalha, e ali ele descobre que o Apollo, na verdade, está querendo chamar o Rocky para a luta, né? Para ter a oportunidade da luta. O Rocky, a princípio, não topa, porque para ele acha que aquilo ali é muito grande para ele. Então, ele vai pedindo conselhos pro agiota, vai pedindo conselhos para Adrian, vai pedindo conselhos para todo mundo, e no final das contas ele acaba topando. Nisso, o Mickey vai até o apartamento do Rocky, meio que cão arrependido ali, fala, não sei o que, eu tava esperando isso acontecer, você tem potencial e tal. O Rocky acaba dando um esculacho nele ali, e o Mickey sai triste na rua, mas aí o Rocky vai lá e, numa cena bonita, assim, na frente da casa do Rocky ali, ele vai pedir desculpa, fala, não, tá tudo bem e tal, nós somos amigos, né? E a partir disso tem uma das cenas mais célebres da história do cinema, um dos treinamentos mais célebres da história, que é o treinamento do Rocky tocando Gonna Fly Now. Então é uma cena inesquecível, essa cena do Rocky, que acabou virando escola de como fazer cenas de treinamento. Culminando na subida na escadaria do Museu de Arte da Filadélfia. O segundo ato do Touro Indomável começa com duas propostas. Vai contar o relacionamento do Jake com a Vicky e também vai contar as lutas, principalmente os conflitos com o Sugar Ray Robinson, que foi um lutador que o Jake LaMotta lutou 6 vezes com o cara. A primeira cena que aparece de luta entre os dois é a segunda, na verdade é a segunda luta entre os dois na história real. E ali você vê toda a dinâmica do Scorsese. A montagem dessa cena é brilhante. Mais pra frente eu vou falar mais dessa luta aí. Mas enfim, tem essa luta, depois tem a revanche. O Robinson acaba vencendo a luta porque os juízes resolveram dar a luta para ele porque ele ia se alistar no exército na semana que vem. Então é uma coisa bem de treta mesmo, assim, bem de chucho que foi essa luta. O Joey fica bem chateado e quebra tudo ao melhor estilo Joey Pesci de surtar. O relacionamento da Vicky e do LaMotta a princípio dá certo. Acaba tudo isso aí acaba culminando numa linda sequência que o Scorsese mostra a ascensão do Jake LaMotta e momentos felizes da família, como por exemplo o casamento do Joey, né? Então, esse casamento, esses momentos felizes são registrados num Super 8. Então fica bem distinto assim do resto do filme, mas fica uma coisa muito bonita. Depois dessa sequência em diante, o relacionamento dos dois, você já vê que tem uma queda, porque tem pequenos saltos no tempo ali na narrativa.
E ali ela faz um comentário, nessa sequência em especial, ela faz um comentário lá num café ali, entre eles ali, entre toda a família ali, ela faz um comentário a respeito do próximo adversário do Jake, que é um cara chamado Tony Gianiro. Ele nunca foi campeão esse cara, mas ele lutou contra grandes lutadores. E o Tony, ele era um cara bonitão e tudo assim, e ela comenta esse tipo de coisa com o Jake. Dali em diante, o Jake vai apresentar um comportamento completamente obsessivo com os ciúmes. Então, a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E quando o Jake vai lutar contra esse cara aí, ele arrebenta o cara, tipo, deforma o cara. Porque esse comportamento ciumento aí do Jake, ele acaba pedindo pro Joey ficar vigiando a Vicky lá. Aí o Joey também começa a ficar meio obsessivo com isso lá e termina com o Joey dando um cacete lá no salve, lá no restaurante. Enfim, contar mais sobre o filme vai estragar a experiência. Mais à frente, quando o Jake realmente consegue ser o campeão dos pesos médios, numa luta lá, você vê que a Vicky já não tá dando bola muito pro relacionamento. Então, tipo, a coisa tava muito ruim e vai ficando, e as lutas vão ficando cada vez mais violentas e o relacionamento dos dois piorando, culminando numa briga de ciúmes assim, que começou de um jeito completamente estúpido e foi parar lá na casa do Joey, e os dois acabam brigando e isso acaba separando os irmãos. O segundo ato também termina, depois de tudo isso aí, também termina com a última luta entre o LaMotta e o Robinson, conhecido como a Massacre de São Valentim. Essa luta foi tão sanguinolenta que até voou sangue na plateia. Isso é mostrado lá no filme assim, um pouco exagerado, mas realmente aconteceu isso. A gente vai fazer uma pausa nessa luta. Hoje é dia 30, hoje é sábado, dia 30, e amanhã, domingo, dia 1º, no mesmo horário, a segunda parte desse conflito entre Touro Indomável e Rocky. Espero vocês lá. Dê o seu joinha e temos um encontro marcado da segunda parte desse vídeo. Ficou um pouco longo, então eu tive que dividir em 2 partes. Valeu!